Sim, nós temos duas razões. Uma é exatamente essa que tu falasse. A tendência da população é cada vez se alimentar de maneira pior, ficar obeso, não fazer exercício físico. Então, se a gente prescreve exercício físico e um remédio para um paciente, ele vai preferir tomar o remédio, que é muito mais fácil tomar um comprimidinho de manhã com um gole d'água, do que mudar hábito de vida, passar a caminhar 2, 3 vezes por semana. Então, esse é um fator importante. E o segundo fator, além dos fatores ambientais, é o envelhecimento da população. Nós temos hoje uma população de pessoas Mais idosas, idosos. principalmente no nosso estado, onde a expectativa de vida é maior, muito maior do que nós tínhamos há um tempo atrás. E essa é uma doença degenerativa, então é bem mais frequente em pacientes de mais idade. Então nós temos percebido um aumento na incidência. E um terceiro fator é que os exames também ficaram melhores. Nós fazemos mais ecografias de abdômen, tomografias para outras causas e acaba o aneurisma sendo descoberto acidentalmente, porque o aneurisma não dá sintoma, ele é uma doença Não tem silenciosa. sintoma. Não, em geral o paciente não sente absolutamente nada. Geralmente é hipertenso. Paciente hipertenso, um homem, de uma maneira geral, acima de 60 anos de idade, às vezes fumante, que teve ou não história familiar de aneurisma, faz um exame para identificar a próstata, a vesícula, e ali aparece esse aneurisma no exame ocasionalmente. Então, o exame mais importante que a gente deve fazer como avaliação em grupos de risco é justamente a ecografia abdominal, que é um exame não invasivo, fácil de ser feito e detecta com praticamente 100% de certeza a presença do aneurisma ou exclui a doença. O que é o aneurisma, propriamente dito? Como é que é localizado, né? O senhor falou que em exames se localiza o aneurisma. Isso, o paciente pode, às vezes, referir, né, em termos de sintomas, ou uma dor abdominal, ou no tórax, quando a aneurisma for no tórax, ou, às vezes, uma sensação de pulsação na barriga, ou seja, como se tivesse um coração na barriga. Então, bate o coração no peito e também bate o coração na barriga. Isso é maior em aneurismas grandes, mais comum em aneurismas grandes. E o médico também pode, através do exame, palpar um aneurisma da aorta, mas, em geral, esses são aneurismas maiores. Os aneurismas pequenos nós precisamos identificar e buscá-los através de algum exame de imagem. Por isso, o objetivo dessa campanha é divulgar a doença, desmistificar a doença, mostrando que nós temos hoje um tratamento extremamente eficaz quando nós detectamos o aneurisma antes dele romper e fazer com que as pessoas façam um check-up também da aorta e não só um check-up do coração, mas também da aorta, já que as doenças da aorta representam hoje a 10ª causa de mortalidade no mundo. Nossa, no momento que eu detecto, então, esse aneurisma, só com cirurgia? Não, isso é outra coisa importante. Assim, antigamente o pessoal imaginava assim, aneurisma é uma sentença de morte, é uma espada na cabeça. Tanto cerebral quanto da aorta. Exatamente, tanto um quanto o outro é exatamente o contrário. É bom que se descubra o aneurisma quando ele é pequeno, porque aí nós temos 3 formas de tratamento. Aquele aneurisma pequeno que não está dando sintoma nenhum, nós podemos simplesmente tratar a pressão do paciente, usar alguns medicamentos, evitar algum tipo de esforço físico maior e fazer um exame, uma ecografia de 6 em 6 meses. Então isso é tudo que se precisa. Em aneurismas maiores ou naqueles que têm sintomas, nós temos 2 alternativas de tratamento. Ou a cirurgia convencional, que é a cirurgia onde há necessidade de abrir ou o tórax ou o abdômen para corrigir essa parte fraca da aorta. E, mais recentemente, nós temos uma nova modalidade de tratamento, que é a cirurgia endovascular, que é um procedimento bem menos invasivo, onde nós, através da virilha, por dentro da artéria femoral, ou através de um pequeno corte, ou através de punção da artéria da virilha, colocamos por dentro do sistema arterial a prótese, que se chama de endoprótese, até o local enfraquecido da aorta, e reforçamos a parede da aorta por dentro com esse sistema que se chama endoprótese. E depois que há esse rompimento, há solução ou não, geralmente? Esse é o grande ponto que é importante a gente explicar para a população, e aí a ajuda de vocês é fundamental. Quando o aneurisma rompe, há um sangramento interno. Das pessoas que têm aneurisma roto, quando romperam, só 50% chegam com vida até o hospital. E daquelas que chegam com vida até o hospital, só 50% sobrevivem o tratamento. Ou seja, o aneurisma que rompeu, ele é uma doença muito grave e de alta mortalidade. Por outro lado, se nós detectarmos o aneurisma precocemente e tratarmos o aneurisma precocemente, a chance de sucesso do tratamento é acima de 98%. Sim.
Doutor, a gente tem duas perguntas aqui de 2 telespectadores. Um deles é o Cristiano, da Lomba do Pinheiro. Obrigada pela participação. Doutor, como pode ser feita a prevenção do aneurisma da aorta? O Cristiano... Já que a semana, né, vai ser falado isso na semana. Isso, vai ser falado na semana. Em primeiro lugar, um hábito de vida saudável, alimentação saudável, exercício físico, aquilo que nós já conversamos. Em segundo lugar, o check-up para prevenção, ou seja, ecografia abdominal a partir dos 30 anos de idade, quem tem história familiar de aneurisma, e a partir dos 40 anos de idade, quem não tem história familiar. Outra pergunta aqui, infelizmente a pessoa que está participando não colocou um nome, mas a pergunta é a seguinte: quando precisa operar o aneurisma abdominal, né? Quando é que precisa operar? Que o marido dessa senhora já atingiu 4,6. A questão, acho que do tamanho do aneurisma. Isso, o diâmetro é uma questão importante no aneurisma, né? Então, normalmente, até 4 centímetros de diâmetro nós só observamos. Acima de 5 centímetros de diâmetro, em geral, nós precisamos fazer alguma forma de tratamento. Entre 4 e 5 centímetros de diâmetro é uma fronteira que vai depender da avaliação do caso individual. Então, nesses casos, nós precisamos fazer uma tomografia para identificar exatamente qual é o tipo, a localização do aneurisma, e a partir daí nós podemos estabelecer qual é o risco desse aneurisma romper. E em casos selecionados, nós indicamos o tratamento. Em outros, simplesmente o tratamento clínico e o acompanhamento para ver se esse aneurisma está crescendo. Doutor, a semana acontece quando e como é que o pessoal participa dessa semana? Então, nós vamos ter 2 palestras, né, sobre justamente prevenção e cuidados, né, em aneurisma da aorta. A primeira palestra vai ser no Hospital Universitário de Canoas, da UBRA de Canoas, do Mãe de Deus, segunda-feira, dia 22, às 19 horas. São palestras abertas à população, né, não há necessidade de inscrição e são palestras gratuitas. Na terça-feira, nós teremos também uma palestra de prevenção no Hospital Mãe de Deus, no auditório do Hospital Mãe de Deus, na José de Alencar, às 19h30 de terça-feira, dia 23. 23. E durante a semana, agora nós vamos divulgar também, através da imprensa, um número de telefone que a população vai poder ligar a partir do dia 17 de manhã para marcar exames de ecografia gratuito. Olha, então, que legal. Nós vamos oferecer 100 exames de ecografia gratuitas lá no Hospital Mãe de Deus, no dia 20 de outubro, que é um sábado pela manhã. Então, nós vamos estar lá com outros colegas fazendo os exames e fornecendo para o paciente já um laudo do exame no momento da realização desse exame. Então, a partir do dia 17 de manhã, pode ligar a partir do dia 17. Nós vamos fornecer um número, pode ligar para o Hospital Mãe de Deus e agendar as pessoas que estiverem nesse grupo de risco, acima de 65 anos de idade, né? Nós não vamos deixar exclusivamente para homens, mas preferencialmente para homens, não vamos excluir as mulheres, evidentemente, mas procurando fazer esse screening na população de risco para que se possa detectar. O ano passado, de 100 pacientes que fizeram esse exame, nós detectamos aneurisma em 7 deles. Nossa. Então, dia 17, a gente passa o número para o pessoal que está em casa. Isso, essa semana a gente passa para vocês já o número, e aí o pessoal, a partir do dia 17 de manhã, pode ligar para marcar. Bacana. Doutor, muito obrigada pela presença aqui no programa. Eu que agradeço a oportunidade da gente divulgar essa doença que é perigosa e silenciosa, e nós precisamos realmente difundir para que o tratamento possa ser mais efetivo do que está sendo hoje em dia. Com certeza. Obrigada pela presença. Bem, eu vou para o intervalo e já volto com mais TPM. Fica aqui comigo.